bom dia! Está no ar mais um programa Hora da Saúde. Hoje a gente fala sobre o diabetes. Além de falar sobre prevenção e causas, a gente vai falar também sobre tratamento. Tem novidades no tratamento dessa doença e você descobre agora no Hora da Saúde. De volta com o programa Hora da Saúde e hoje nós vamos falar sobre diabetes. Você pode estar se perguntando, diabetes, um assunto tão corriqueiro, mas o que será que tem de novidade? Mas tem sim, você sabe, por exemplo, a relação do diabetes com problemas cardiovasculares? Sabe exatamente quais alimentos podem ou não ser consumidos pelo paciente diabético? Essas e outras respostas você vai conferir no Hora da Saúde de hoje. Mas antes, vamos assistir a uma matéria especial sobre esse assunto. Comer é considerado um tipo de prazer, mas em meio a uma alimentação repleta de conservantes e demais produtos químicos, inclusive ricos em açúcar, esse hábito se torna um grande risco para a saúde, podendo desenvolver doenças como a diabetes. Então, a gente tem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune e bem menos comum do que o diabetes tipo 2. Ela é uma doença de cunho autoimune, ou seja, o próprio corpo começa a atacar as células do pâncreas e com isso para a produção de insulina. Já o diabetes tipo 2 é uma doença que acontece geralmente em pacientes mais velhos e está relacionado a fatores, principalmente obesidade, sedentarismo e também tem uma relação com fatores genéticos familiares. Ou seja, a diabetes tipo 2 pode ser prevenida com a adesão de hábitos saudáveis. A gente tem uma fisiopatologia de resistência à ação da insulina, ou seja, ela não consegue funcionar de maneira correta. No tipo 1, a gente tem, com esse ataque ao pâncreas, a parada do funcionamento. Já no tipo 2 é mais em relação a essa resistência à ação da insulina. Então, pacientes que já têm mais risco de apresentar o diabetes, ou seja, pacientes maiores de 40 anos, pacientes que têm obesidade, pacientes que têm história de diabetes na família, devem sim fazer esse exame de rastreio através da glicemia de jejum. A Karine confessa que ama comer doce, mas ressalta que tem feito um sacrifício para manter uma alimentação saudável. Consumo moderadamente, aquilo que pode afetar e acabar causando uma diabetes. Eu tenho uma alimentação equilibrada. Claro que eu gosto muito, muito mesmo de doce, mas eu procuro sempre ter uma alimentação mais saudável durante a maior parte do tempo para que o doce não seja a maior parte da minha alimentação e evitar doenças, também outras doenças que vêm por conta do consumo inadequado de alimentos e como a diabetes. Essa médica endocrinologista explica que existem parâmetros de açúcar no sangue que diferenciam pessoas diabéticas de quem não tem a doença. Existem níveis, então até 100 são níveis normais de glicemia. Entre 100 e 126 é considerado níveis de pré-diabetes e acima de 126 são considerados níveis de diabetes. A gente precisa pelo menos mais um exame confirmatório para fechar o diagnóstico. Além de controlar a alimentação, Érica conta que mantém outros hábitos saudáveis para não ficar doente e prevenir a diabetes. Eu costumo praticar atividade física, pelo menos de segunda a sexta, então sempre tive esse hábito da atividade física. E durante a semana eu tento controlar um pouco mais a alimentação, apesar de gostar bastante de um docinho, mas comer bem, comer de forma mais saudável, verduras, frutas. Então a alimentação na minha casa sempre foi uma alimentação muito saudável. Desde pequena eu tento incentivar isso para o meu filho. E aí, pelo menos durante a semana, a gente se cuidar um pouquinho mais e fazer exames regularmente, para garantir aí que tá tudo certo. Doutora Ianca cita que mesmo quem é pré-diabético pode reverter a doença e explica como é o tratamento de quem desenvolveu a diabetes. Com certeza, o pré-diabetes é o melhor momento para se intervir, Então, ela é completamente reversível se você fizer realmente as mudanças e o tratamento corretamente. No diabetes tipo 2, a gente tem, no início da doença, a possibilidade de uso de medicações. É claro que ao longo de muitos anos da doença, essa produção de insulina também começa a falhar nesses pacientes. E aí, então, pacientes que têm diabetes tipo 2 depois de muitos anos também evoluem para a insulina.
Mas no diabetes tipo 1, esses pacientes, como tem a falha já inicial da produção de insulina pelo pâncreas, eles têm que usar a insulina desde o começo do tratamento. E aí eles têm que aplicar realmente a insulina pelo menos 3 vezes ao dia, fazer medidas aí várias vezes ao dia também, antes e depois das refeições, fazer consultas de rotina, né? Então, principalmente no tipo 1, essas aplicações, essas medidas fazem parte da rotina diária do paciente. Ou seja, fazer exames regulares e manter hábitos adequados na rotina são fundamentais para manter a saúde e evitar a diabetes. Então, você acabou de assistir esta reportagem sobre o diabetes e para trazer ainda mais informações sobre esse assunto para você que está assistindo Hora da Saúde agora, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio 2 especialistas. A doutora Cláudia Ribeiro, que é nutricionista. Bem-vinda à Hora da Saúde. Está conosco também o Dr. Jorge Nabuti, que é gabaritadíssimo. Olha o currículo desse médico cardiologista que está com a gente aqui hoje, gente. Médico cardiologista, nutrólogo, especialista em medicina ortomolecular e diretor técnico do Hospital Lúcio Rebelo. Com certeza tem muita informação para trazer para a gente. Olá, doutor, bem-vindo. Bom dia, Priscila. Bom dia, ouvintes, telespectadores, né, do programa da saúde. Estamos aqui com o maior prazer para participar e procurar trazer algumas informações que possam ser úteis à nossa população para tratamento e prevenção do diabetes mellitus. Eu começo então, doutor, perguntando qual a definição médica do diabetes. O diabetes é uma doença em que você tem um componente autoimune, em que a imunidade da pessoa vai contra as células do pâncreas que produzem a insulina, um dos mecanismos. O outro mecanismo que gera a diabetes é a resistência elevada da insulina. Muitas vezes o pâncreas produz a insulina, mas o organismo não deixa ela atuar, baixando a taxa glicêmica também. Então, para o diagnóstico preciso do diabetes, nós temos que fazer a dosagem da glicose em jejum. Tem uma dosagem em que você vê a média nos últimos 90 dias da taxa do açúcar. E dosar também a insulina. Quando você pede o exame da insulina, ele te abre 2 resultados. Um são o índice de resistência à insulina, que vê a resistência à insulina realmente. O outro é um dado, um cálculo, em que você vê a estimativa da produção da insulina pelas células beta pancreáticas, que são as células responsáveis pela produção da insulina. Com isso, você define o tratamento. Se a dificuldade dele é produção ou se a dificuldade dele é excesso de resistência à insulina e te orienta melhor no medicamento a ser usado. Doutor, antes da gente entrar em detalhes quanto ao tratamento, eu gostaria de saber sobre as causas. As causas do diabetes são o estilo de vida, alimentação inadequada, ausência da prática de atividade física, ou existe uma questão genética? Existe a questão genética e existe também a prática, o estilo de vida da pessoa. A vida sedentária, a obesidade, a gordura abdominal é um dos fatores que mais influenciam na resistência à ação da insulina e, por consequência, aumento da taxa de glicose no sangue também. O estresse emocional. O estresse é dos fatores principais do aparecimento da diabetes, porque ele leva ao aumento de um hormônio chamado cortisol. O cortisol aumentado, ele leva o fígado a produzir excessivamente glicose e produzir excessivamente colesterol e triglicérides. Então ele afeta 2 coisas: coronária, angina, colesterol, triglicérides e glicose também, tudo gerado pelo hormônio do estresse. E o cortisol elevado, ele traz também retenção líquida. A retenção líquida ganha peso. Ganha peso, aumenta a resistência à insulina também, contribuindo organicamente pelo estresse emocional a um resultado desastroso para o nosso físico, para o nosso corpo. Então o estresse é um fator hoje, nessa geração do século XXI, é um dos fatores preponderantes para o aparecimento da diabetes. E aquelas diabetes de tendências familiares também existem, né? Tem também a diabetes tipo 1, que já é em criança, já nasce com a deficiência da produção de insulina. Essa já é mais difícil de prevenir, né, doutor? Essa é mais difícil de prevenir, essa é complicadíssima de prevenir. E os tratamentos também são restritos, né? Tem alguns estudos agora tentando via oral, mas está tudo em fase de estudos ainda.
Gente, impressionante, olha só, o estresse pode levar, entre outros fatores, ao diabetes. Então a gente precisa cuidar da saúde física e também da saúde emocional. A gente fala sobre isso sempre aqui na Hora da Saúde, né? Doutora Cláudia, vamos falar de alimentação. Quais alimentos que são muito consumidos no nosso dia a dia que podem ser fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes? Em geral, os fast foods, industrializados, ultraprocessados, que hoje em dia com a correria as pessoas não estão tendo tempo, né, de cozinhar. As mães não têm muito assim, conhecimento, né? Antes a gente tinha mais cuidado, não deixava. Então essa vida corriqueira de hoje em dia é pizza, hambúrguer, tudo. Vai pro cinema, aquela coisa toda. O que acontece? Você não percebe, mas com o passar do tempo isso vai gerando, que a diabetes é uma doença silenciosa. Você não percebe, não sente nada, muitas vezes fazer um exame de rotina, tá lá, nossa, eu não estou sentindo nada. Mas quando você chega a sentir, ela já está totalmente descompensada. Doutora, a senhora falou sobre a nossa vida corrida, né? Todo mundo tem muitas atividades para fazer no dia a dia. E aí, quando é na hora da alimentação, da refeição, acaba optando por algo mais rápido que nem sempre é saudável. Como lidar com isso? Qual a orientação da senhora como nutricionista para tentar fazer essas trocas saudáveis, mesmo com a falta de tempo? O que é possível fazer? Se antecipar, se programar, fazer umas marmitas, na hora de pedir, mesmo na hora de pedir a comida, tentar pegar uma comida mais inteligente, que são os integrais, comer devagar. As pessoas, por causa dessa correria, comem muito rápido e nem percebe que almoçou, passa um pouquinho, não, estou com fome de novo, porque foi tão rápido que o cérebro nem captou que você comeu. Você tem que mastigar, tirar esse tempo. Na hora de pedir uma comida, tem uma verdura, tem uma salada. Ou a pessoa programar pela semana, faz sua feira, faz suas marmitinhas, leva. É o jeito da pessoa se prevenir de futuramente outras doenças, né? Porque a gente pensa, não tenho tempo não, depois eu faço, depois já está feito o problema. Porque contar com a diabetes não é fácil o controle. Quando a pessoa já tem o diabetes diagnosticado, precisa de algum tipo de alimentação específica, aí as coisas mudam, porque antes do diabetes a gente tenta convencer a pessoa a levar um estilo de vida mais saudável e incluir nisso a alimentação. Agora, no caso do paciente diabético, a alimentação já funciona como uma certa forma de medicação? Sim, muda totalmente. Igual eu falei, esses fast foods, essas coisas mudam, tem que ir mais pro natural, pro integral, porque assim não adianta, igual o doutor sabe, que a gente pegar e ele ficar medicando, e a pessoa, se ela não controla, não há remédio que faça controlar essa glicemia. Não há, porque se ele tomar uma medicação ali para controlar umas 2.000 calorias, a pessoa ingere 5, 6.000 calorias, né? Aí a medicação não faz efeito? Não faz, aí o médico fala, o que ele pode fazer já fez, agora depende do paciente ter essa consciência, comer direitinho, no horário, e não é só, tem paciente que vai e corta totalmente a comida, aí da hipoglicemia também é um problema, que é sério a pessoa baixar demais. Quem tem a diabetes, ela tem que ter o quê? Controle. Não tem cura, tem que ter controle. Então a vida da pessoa tem que ter consciência. Quero viver, não quero ter problema do coração, não quero ter problema dos rins, na vista, não quero desmaiar, então tem que ter controle, tem que ter consciência do que eu como, a hora que eu como, para ter uma vida saudável. Tem como ter vida saudável sendo diabético. Só que a pessoa tem que ter essa consciência. Perdão. O açúcar, ele é o grande vilão, realmente, do paciente diabético? Ou tem vários outros fatores? As pessoas põem assim o açúcar, né? Só. Eu nem como doce, mas elas não entendem que o carboidrato se transforma em açúcar no organismo. Então, se a pessoa não come doce, mas come arroz, põe no prato arroz, macarrão, aí põe um purê e come aquilo e acha que está bem quando está comendo o açúcar. Mas ele vira o açúcar no organismo. Então, o diabético tem que ter esse controle. Eu gosto, a gente controla uma vez ou outra, a gente vê o que faz para a pessoa não ficar restrita, mas tem que tirar sim, doce, refrigerante, a gente tem que pensar, isso não faz parte para mim mais. E não é saudável, gente, a gente está só mudando o estilo para a pessoa ver melhor. Se todos nós fizéssemos isso, estaríamos bem melhor. Todo mundo viveria melhor, Viveria. Né? Doutor Jorge, além dos recursos da alimentação, o que a medicina traz de medicamentos para tratar o diabetes? O que tem de novidades?
Tem muitas novidades. Só para continuar com a doutora Cláudia, o tratamento da diabetes tem que ser um tratamento multiprofissional. Sem a nutricionista, não tem sucesso terapêutico nenhum. Nada pode ser feito. Não há medicamento que consiga baixar a glicose se não tiver uma dieta equilibrada. E mesmo com a dieta ainda é difícil, porque a diabetes é uma doença, ela pega a microcirculação e a macrocirculação também. Então, e ela pega o cérebro, retina, carótida, coração, rim. Uma das complicações piores delas são as insuficiências renais, que vão levando depois de passar para a hemodiálise, né? Então você tem que ser um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, inclusive com a ajuda até de psicólogos, que podem ajudar a convencer o paciente de fazer a dieta, convencê-lo de trabalhar no seu benefício próprio, trabalhar somente em seu benefício próprio. E a parte de atividade física também essencial. Então, diabetes tem que ser multiprofissional para que você alcance um êxito, né? E agora, como é hora da saúde, né? Principalmente antes da hora do almoço, né? Então já pode as pessoas já ficar preparadas para o almoço aqui, ser bem regrado, pelo né? menos hoje, né, dieta da doutora Cláudia aqui. Doutor Jorge. Então, os tratamentos têm avançado muito nos últimos anos, né? Hoje, os medicamentos que tratam diabetes, a primeira coisa, eles têm que ser, para serem aprovados, eles têm que ter uma segurança cardiovascular. Todos não podem fazer mal para o coração, nem provocar infarto, nem provocar derrames, nem provocar perda de função renal. Eles não são aprovados no FDA do Estado americano, nem aqui na Anvisa do Brasil. Então, com isso, houve uma seleção muito grande, uma corrida para que se descobrisse novos fármacos que pudessem atingir tanto baixar a glicose, como também proteger os órgãos-alvos e até melhorar. De que maneira que eles agem? Eles agem no rim. Eles impedem a reabsorção renal, porque primeiro, quando o nosso sangue passa com uma glicose de 250, por exemplo, ele passa pelo rim, na hora que ele é filtrado lá, essa glicose ela vai para o tecido renal, que funciona como uma esponja. Depois ela é reabsorvida na parte final da circulação do rim e volta para dentro da nossa circulação. Então, quando inibe essa enzima, impede essa reabsorção e a urina sai com um teor alto de glicose. Esses medicamentos, a gente chega a perder 125 gramas de açúcar na urina. Olha que interessante. Com isso, você não está agindo no pâncreas, mas você está eliminando o excesso de açúcar pela urina. Com isso, você tem uma diminuição da taxa de açúcar, de hemoglobina glicada, que é aquela o açúcar que você mede nos últimos 90 a 120 dias. Então, você tem um grande sucesso. Essa classe terapêutica, ela abriu uma janela de oportunidades, porque ela mostrou que ela protege rim. Trabalhos subsequentes mostraram que ela é a primeira escolha hoje para você prevenir a evolução de uma insuficiência renal, tanto de diabéticos como de não diabéticos também. E ela também comprovou que ela é um dos principais medicamentos para prevenir hospitalização e insuficiência cardíaca. Então, o paciente tem uma insuficiência cardíaca independente do diabetes, por pressão alta, por Chagas, por aterosclerose ou qualquer outra etiologia, e tomando esse inibidor, ele também tem um retardo na sua hospitalização com a melhora clínica do paciente, fazendo parte hoje do tratamento da insuficiência cardíaca como um tratamento de primeira escolha. Tudo veio do descobrimento do medicamento para baixar o açúcar para diabetes. Olha, que notícia. E outra boa. coisa, ele é derivado do caule da macieira. O pé de maçã descobriu que a pessoa urinava muito e foram ver, ela estava perdendo açúcar pela urina. Então, esse medicamento revolucionou hoje o tratamento do diabetes e das outras doenças também. Assim como a estatina revolucionou o tratamento da medicina para infarto, AVCs. De que forma o diabetes não tratado, não cuidado, ele pode prejudicar o sistema cardiovascular da pessoa, do paciente? São vários mecanismos que ele pode prejudicar. Um deles chama glicação.
E a glicação é a quantidade que nós vamos ficando inflamado pelo excesso de açúcar no nosso corpo. Então ele funciona então como um oxidante, um que inflama o organismo. Essa inflamação nós temos nas nossas artérias, chama a pele de dentro, chama endotélio. Então ele vai lesando o endotélio e a gordura do colesterol da nossa alimentação, lesionado pelo açúcar, ela vai entrando como se entrasse por baixo do tapete, formando a placa de gordura. E ela perdendo essa capacidade dela ser lisinha, ela vai começando a ter irrugação, e isso aí leva à coagulação do sangue. Qualquer coisa que altere a permeabilidade da artéria, você pode ter um coágulo formado pelas plaquetas, gerando infarto, gerando obstrução arterial. Então, o açúcar no sangue ele é grandemente prejudicial, porque ele ajuda a produção de placa de aterosclerose. Ele leva à insuficiência renal, ele leva à doença arterial de carótida, cerebral. Todos esses mecanismos é que ele leva à produção rápida e acelerada de placas de gordura, que trazendo entupimento, além do prejuízo da glicação no nosso corpo como um todo. Olha só, gente, tá vendo como o diabetes prejudica, como o Dr. Jorge acabou de demonstrar pra gente, todo o corpo. O Hora da Saúde faz agora um breve intervalo, fique ligado, porque já já a gente volta com mais informações para você cuidar bem da sua saúde. De volta com Hora da Saúde, hoje falando sobre o diabetes, uma doença que faz mal para todo o corpo. E no Hora da Saúde de hoje você está vendo como se cuidar, como prevenir, e caso você já tenha sido diagnosticado com ela, como é o tratamento. Aqui comigo eu tenho os dois especialistas que estão trazendo essas informações pra gente, Dr. Jorge Nabuti, a doutora Cláudia Ribeiro. Doutora, qual que é o papel do nutricionista nesse tratamento do diabetes? Qual que é o papel dele de convencer o paciente que por vezes teve uma vida toda de alimentação, digamos, inadequada? Onde que o nutricionista entra nesse convencimento para que a pessoa se alimente de uma forma mais saudável? Muita conversa. É igual o doutor falou, parceria é equipe multidisciplinar. Aí eu venho com a psicóloga e eu explico para eles assim a importância no caso, no começo eu pego o paciente sobrepeso, né? Aí eu já começo a falar, olha, aí pede os exames, está alterado. Se você deixar passar por chegar a diabetes, vai acontecer isso, as complicações. Aí fala, olha, a visão, você vai ter que, no caso, se você não cuidar, precisar usar uma insulina. Porque muitas vezes eles chegam para mim já tomando uma medicação, né? No caso, a metformina, né? Aí fala, isso é só o médico falou que é só para mim tomar. E eu falei, não, a gente tem que ver a alimentação muito sério. Porque não adianta tomar aquilo ali e tomar cervejinha. O maior problema é esse, final de semana. Doutora, como é que eu faço com o final de semana? Que eu tenho, não quero largar a minha cervejinha, os meus guloseimas. Mas a gente negocia, a gente, no meio da semana, a gente tranquiliza, assim, faz um plano alimentar mais fechadinho para a pessoa não ficar totalmente refém, que as pessoas têm medo, falam assim, diabetes, agora eu vou morrer. Acabou para mim, entra em depressão por conta disso. Falei, não, calma, tem vida após o diabetes, né? O bom seria a pessoa prevenir antes para não dar, mas já chega para mim com o laudo médico já encaminhado, vamos sento, conversa, a gente faz um plano alimentar direitinho para a gente controlar essa glicemia e a pessoa consegue. Se a pessoa quiser, ela consegue. Doutora, o Dr. Jorge falou pra gente que apenas a medicação sozinha, sem uma adequação alimentar, ela não traz o resultado esperado no controle do diabetes. Qual é a porcentagem estimada do papel da alimentação saudável no controle da glicemia? Papel de porcentagem, uns 80% a 90%. Olha só, gente, como é importante. Porque não adianta... Eu ainda diria 100. Mesmo, doutor? Porque não adianta, o doutor vem com a medicação e ele faz tudo errado e descompensa. O que é? Estou tomando certinho, mas está comendo totalmente errado. E não faz atividade física. A gente tem que falar que isso é muito importante. E não só, eu faço uma caminhadinha, não, uma musculação.
A musculação, quando você... Tem que ter uma intensidade. Tem, é porque para o músculo ele crescer, ele desenvolver, ele retira o açúcar do sangue. E esse retirado do açúcar do sangue ajuda com a alimentação, a medicação e a musculação, ajuda a controlar, retirar esse açúcar e manter o nível. A caminhada é importante, sim, para o coração, né? Um cardio, mas nós precisamos da musculação. O que faz o músculo crescer? Açúcar, e a gente se tem ele no organismo, ele é o alimento. Então, ele retira junto com tudo. Não adianta só a caminhadinha, não. Temos que alimentar, fazer uma musculação e tomar medicação. Maravilha, doutor Jorge e doutora Cláudia, a gente está caminhando para o fim do programa, infelizmente. Gostaria de ouvir do senhor as suas considerações finais, algo que o senhor gostaria de falar para a gente, que eu não tenho porventura perguntado. Certo. Não, então, inclusive sobre isso que a doutora Cláudia está falando, o acompanhamento diário do diabetes, ele não pode perder o contato com a sua nutricionista. Porque ela vai estar estimulando diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, ele manter aquela prática, aquele controle. Então tem que ser um trabalho assim, muito dedicado da nutrição para que ele consiga alcançar. Porque às vezes passa o primeiro impacto, a doutora Cláudia passou aquele perigo, aquele medo, aí depois começa a relaxar. Sim. E a gente, o ser humano, tem memória muito curta, né? É por isso que na Bíblia toda hora Deus repete, né? Lembra que tu és pó, passa um pouquinho, lembra que tu és pó, passa um pouquinho, é porque nós temos que estar sempre lembrado, porque nós vamos esquecendo as coisas. A ovelha tem memória curta, então se não tem uma nutricionista para lembrar, às vezes ele está até com a medicação correta, desregula o problema dietético, né? E uma das coisas que eu queria relatar aqui, que às vezes o que mais assim faz a pessoa afirmar é quando ele vê para homem que ele começa a ter disfunção erética. Aí ele começa realmente a preocupar, mas quando está nessa fase, a coisa já está adiantada. Aí você pode, pela medicina, fazer não muito, mas se você previne lá atrás, ele não vai evoluir por causa de disfunção erética, perda da retina, a insuficiência renal. Então o diabetes tem que ser tratado, é um inimigo silencioso. Então o que você puder abatê-lo rapidamente, né? Aqui nós somos uma televisão cristã, no livro de Provérbios, de Cantares, fala das raposinhas, né? Que entram silenciosas na nossa casa, no nosso corpo, e vão drenando toda a nossa saúde, as energias. Então, nós temos que tomar cuidado com as raposinhas. Elas não aparecem visivelmente, não é aquele dragão, né? Mas que está consumindo a nossa saúde por dentro, né? Excelente analogia, doutor. Doutora Cláudia, suas considerações finais, por gentileza. Falar assim que a diabetes tem ela dá vários alertas que a gente não observa. A pessoa que perde peso excessivo sem fazer uma dieta, de repente já está emagrecendo muito. Muita fraqueza, tem pessoas que urinando muito. Então tem gente que está com sintomas e não sabe. Tá ali, o corpo está dando um sinal. Gente, vamos, a pessoa só vai para o médico quando desmaia ou acontece alguma coisa. Então a gente tem que se conhecer o próprio corpo, ter esse cuidado. E para o diabético, depois que você vira o diabético, você tem que ter outros cuidados, preocupação com os pés, que é muito importante, não deixar de falar, que um calçado novo, um calozinho pode se tornar uma ferida difícil de curar, porque quando a pessoa é diabética é difícil de cicatrizar. Qualquer ferimento, a pele é mais sensível, então a pessoa tem toda uma rotina, então a gente tem que fazer o máximo para a gente não chegar nesse ponto de ficar diabético. E quem já está, vamos para o médico, vamos para o especialista, faz o exame do coração, faz o exame para ver como é que estão os rins. Então a gente precisa dessa equipe para a pessoa ter uma vida tranquila. Muito bem lembrado. Agradeço demais a presença de vocês dois aqui na Hora da Saúde de hoje. Espero que tenha sido enriquecedor e que sirva de alerta para você aí de casa se prevenir do diabetes e caso já tenha sido diagnosticado, saiba como se cuidar melhor. O Hora da Saúde de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez agradeço aos nossos convidados por tantas informações relevantes. Agradeço também o carinho da sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.